Companheiros, companheiras, colegas, servidores, seja a denominação que nós demos a esse plenário, gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes a nossa presença aqui. Fazer uma análise de conjuntura a partir de uma data, para que a gente possa nos situar em que mundo, em que Brasil nós vivemos. 31 de agosto de 2016, o Pedro aqui já colocou, foi o dia do golpe. Ponto. Eu não vou mais falar essa palavra, que eu não quero discutir narrativa. Quero discutir exatamente a representação do marco histórico a partir de 31 de agosto de 2016. Os efeitos na análise de conjuntura. Nós tivemos a saída de um governo de natureza, mesmo com todas as críticas de caráter desenvolvimentista, que priorizava o conteúdo nacional, que fortalecia as empresas estatais, defendia a nossa maior riqueza, o pré-sal, tinha políticas públicas que incentivavam a criação de universidades públicas, de centros de pesquisa, com projetos importantes, como ProUni, Bolsa Família, Pronatec, entre outros. E, após essa data, 2016, houve um imenso massacre a todas essas conquistas. Isso que fica no colorário da sociedade brasileira. É um massacre de conquista, não de 13 anos, mas mais de 200 anos de luta, quando começou, a partir da abolição da escravatura, discutir direitos nesse país, passando por toda a legislação sindical getulista, por toda a redemocratização. Ou seja, nós pegamos 200 anos de luta, e em 2 anos, esse governo, que aí está, derrotado nas urnas, consegue implementar essa proposta. Porque a proposta que está aí colocada foi a mesma proposta do candidato derrotado nas eleições de 2014. Se vocês bem podem lembrar. E aí entra o quê? O chamado ponte para o futuro. O que é a ponte para o futuro? Só se esse futuro for um inferno. É o que nos apresenta. Geralmente, a gente quer o quê? Um pote no final do arco-íris, que quando é a esperança. Agora, esse futuro tem demonstrado, então, por curto tempo, e eu não tenho que convencer ninguém, ninguém tem que concordar comigo. Os fatos estão aí, contra fatos é difícil contestar. Quais são as premissas desse ponte para o futuro? Ajuste fiscal. Abertura do pré-sal para as grandes empresas petrolíferas. Privatização das estatais e vendas de ativos da Petrobras. Esse é o conteúdo nacional que tem que ser derrotado para o capital. E digo mais. Hoje, o colega que me antecedeu falou muito bem de algumas empresas estatais que estão tendo leilões hoje. São 186 empresas, que as pessoas falam muito da Eletrobras, mas são 186 empresas no Brasil, estatais, que poderão, segundo as contas do governo, que, na realidade, é uma entrega, 500 bilhões apenas, uma bagatela de 500 bilhões. Né? E qual é a face que fica à vista nesse processo? É a retirada de direitos e uma profunda modificação na relação do trabalho. A relação do trabalho mudou. E a retirada de direitos é a consequência. Um é a causa, outro é a consequência. Destaca-se nesse contexto reforma trabalhista,
porque havia uma necessidade de derrotar os trabalhadores, derrotar a organização dos trabalhadores. E aí eu não tenho o menor problema em dizer, cortar o financiamento. Acho que algumas entidades deveriam estar novamente discutindo, se reinventando, como algumas não, todas as entidades se reinventando na questão do financiamento da atividade sindical, que é fundamental importância para que nós continuemos na luta. Porque a parte patronal, como todos aqui sabemos, continua intacta com seus bilhões e bilhões para o Sistema S. A terceirização ampla, a aprovação da emenda 95, que retira recursos da saúde e educação por 20 anos, que congela os investimentos, a reforma da Previdência, que está na pauta, e para o setor público, que é, especificamente, o fórum dessas duas entidades que estão promovendo e as outras entidades que participam desse fórum querem um pouco entender da conjuntura nacional relacionada com a questão do setor público. O governo Ponte para o Futuro, né? Assim dizer, se o futuro seja aquele local que eu não repito mais, colocou inúmeras medidas nesse sentido, do ajuste fiscal. E eu trouxe aqui algumas. 14% de aumento na contribuição previdenciária. Limitar benefícios, como auxílio moradia. Adiar reajustes. Quem não se lembra, ano passado, o STF teve que dizer que o reajuste conseguido a duras penas era legal. Demissão voluntária. Licença não remunerada. Redução da jornada. Entrada no serviço público com R$5.000. Isso é uma proposta de uma medida provisória que foi mandada por esse governo. E isso tudo demonstra a face nefasta desse governo. E, concomitante a essas medidas de ajuste fiscal, de escolha do servidor público como o bode expiatório, como a geni e a causadora de todos os males, ele, de um refis de 80 bilhões, ele manda de dívidas, ele manda uma proposta de 8 bilhões, só aí já tem 72 bilhões de dinheiro ido por ralo, e os parlamentares desse Congresso, que o Pedro bem colocou, no final, o refis fica em 500 milhões. É esse recurso que deveria ir para cobrir o déficit fiscal. Perdoa dívidas do Itaú, da ordem de 25 bilhões. Negocia com o agronegócio e perdoa as dívidas. E o pior, dos 20 maiores devedores da Previdência, das empresas privadas, eles devem 500 bilhões e não são cobrados. É essa a natureza do golpe. Essa imensa transferência de recurso, que dinheiro não some e nem se inventa, ele está aí, ele sai de um lugar e vai para outro. Sai daqueles que financiaram todo esse processo e tira de onde? Dos trabalhadores, do servidor público, do cara da agroindústria familiar, retira do trabalhador rural, retira da LOA, da questão da assistência social. Ou seja, vai retirando do conjunto daqueles que precisam de proteção do Estado e dando para os 5 maiores bilionários que o país tem, e seus conglomerados e suas relações com o mercado e com o mundo globalizado. Aí, eu trago, na realidade, uma análise e também uma mensagem positiva. Nós estamos no jogo. O Pedro meio que sinalizou aqui, o jogo está sendo jogado. No primeiro momento, o que aconteceu? Quem conhece o Congresso sabe, o governo veio e mandou todas essas medidas de uma vez só,
para o Congresso. Então, uma parte ficava correndo contra a reforma da Previdência, outra parte para a terceirização, outra parte para a reforma trabalhista. E aí, o que aconteceu? Com o Congresso com 300 e tantos deputados, empresários, que horas são deputados, horas são empresários, ficou fácil aprovar a reforma trabalhista. Foi aquela política de Hitler, ou seja, avança e atropela todo mundo antes que dê tempo para respirar. Então, essa questão, ela passou como Panzer. Em seguida, foi a terceirização, da mesma forma. E a emenda 95, porque a emenda 95, ela passa num contexto que fica difícil, porque é uma questão etérea. A sociedade não entende o que significa aquilo ali. E, em princípio, fazer economia não é de todo ruim se você for pegar esse pensamento. Então, nós não tivemos condições de fazer a defesa na sociedade da emenda 95. Então, mas, a partir do momento que entrou a questão da reforma da Previdência, aí sim, aí nós começamos a discutir, a dialogar com a sociedade. Diversas entidades do setor público foram fundamentais nesse processo. Foram fundamentais. Porque, e aí, para não ser, como se diz, injusto, não vou citar nenhuma, mas diversas entidades foram fundamentais. Teve entidades que fez todo um processo de discussão teórica, técnica, que subsidiou os debates. Outras fizeram mobilização de rua, outras replicaram, outras fizeram embates judiciais, outras retiraram propaganda do governo danosa à sociedade brasileira. Então, foi um conjunto de entidades que entenderam que ou o servidor público sai às ruas, ou ele vai literalmente para as ruas, e é o único setor que o governo não é melhor do que nenhum outro setor, mas é o único setor que ainda falta ser baleado na sua alma, porque manteve uma grande parte dele um profundo debate, porque tem a questão da estabilidade, tem diversas questões que favorecem essa luta. Então, a mensagem que a gente vem trazer é a unidade desse setor, a unidade em debates como esse, em seminários como esse, e lá na prática, em ações, para que a gente possa fazer o enfrentamento necessário que se avizinha. Em 2019, nós teremos uma nova LOA. E nós tivemos, numa questão de, mais uma vez, a Comissão de Orçamento da Câmara, em 15 dias, colocou um relatório lá, colocando 10% de diminuição do custeio, que é o subteto da emenda 95, e não ter o reajuste. As entidades sindicais, porque era uma questão bem específica do mundo sindical e associativo do setor público, se organizaram com as centrais e nós conseguimos, dentro do Congresso Nacional, reverter essa questão. Ou seja, não estaria escrito na LDO que não poderia ter reajuste, mas também não estaria escrito que teria. Ou seja, continuava a questão em dúvida. E aí, ontem, saiu uma matéria que diz que o governo garante o registro do servidor. Tá certo? Acho que e esse montante equivale a 6,9 bilhões. Acho que esse plenário deveria, a si mesmo, dar uma salva de palma, não ao governo, mas à nossa luta. A luta que conseguiu manter dignamente os reajustes já acordados, que muitas vezes são recomposições, não são reajustes. E a gente conseguiu manter o custeio, e para o ano que vem, nós temos que nos estar preparados. Seminários como esse, debates como esse, clareiam a mente, as almas, os corações das pessoas que aqui estão presentes e criam a unidade necessária
que precisaremos após o processo eleitoral. E, por último, faltando um minuto, a gente gostaria de dizer o seguinte: as eleições de 2018 são importantíssimas. São importantíssimas. Talvez sejam as eleições mais complexas e a mais importante de todo o hemisfério sul, que trará repercussão em nível mundial de como a gente sai desse imbróglio que está. Parece que está certo que eleição vai ter. Que até pouco tempo havia uma desconfiança muito grande se teria eleição ou não. Acho que a eleição vai ter. E a Pública Central do Servidor está marcado para o dia 15 de outubro, que provavelmente teremos segundo turno, fazer a definição da candidatura e do processo eleitoral que nós vamos apoiar. Então, dentro da nossa pluralidade, dentro dos mais diversos segmentos que existem no setor público, e todos aqui bem conhecem, é fundamental. No segundo momento, quando tiver duas candidaturas, e se tiver dois projetos distintos, aí que fica mais fácil a gente fazer essa defesa. E a minha defesa vai ser, dentro da direção nacional, a defesa, não tenham dúvidas, pelo projeto desenvolvimentista, pelo projeto que dialoga com o servidor público, pelo projeto antirreformista, pelo projeto de proteção social. É essa a mensagem que eu trago aqui e queria, exatamente, desejar a todos um grande seminário e, na medida do possível, estarei com vocês, não só como aqui na mesa, nessa abertura, mas participando aí do plenário e aprendendo junto com vocês. Muito obrigado por todos. É uma honra e um orgulho estar aqui presente.